Trump viajou na maionese. Pensou que assassinando o líder Khomeini, o Ayatollah Khamenei, quer dizer, se fala Khamenei, pensou que assassinando Khamenei, o chefe do Estado-Maior de Defesa, o povo se levantaria em armas contra o regime e o regime cairia de Maduro em 3 dias. E não é isso que está acontecendo. Já estamos no 6º dia de guerra, ou mais até. Quanto mais o Irã resistir, quanto mais danos o Irã conseguir impor à economia ocidental, é vitória do Irã. E mais uma coisa que a gente não está atentando. Esta guerra está chamando profundamente a atenção cultural para o islamismo. Se o islamismo, propaganda, né? Se o islamismo era uma coisa que nos parecia distante, onde é que chegou a macrobiótica, a maconha, com o nome de haxixe, marihuana, o budismo, o taoísmo, o muxabustão, várias outras cenas culturais, coisas culturais do Oriente? Foi com a Guerra do Vietnã. Foi a Guerra do Vietnã que trouxe para nós uma série de conceitos que a gente nem imaginava que existia. Os soldados que estavam lá chamou atenção para toda uma filosofia oriental. Mais do que a invasão da China pelos japoneses, o domínio da China pelos ingleses no século XIX. Nada. Foi a Guerra do Vietnã que trouxe uma nova cultura para o mundo ocidental. É antropofágico. A Guerra do Vietnã acabou sendo também antropofágica. Enquanto os Estados Unidos queriam dominar o Vietnã, dominar o Oriente, foi o Oriente que passou a dominar grande parte do Ocidente. E agora o islamismo. Chamou a atenção, que diabo de religião é essa, hein? Eles acreditam em Alá, entra na pauta, entra na discussão que nunca entrou. É isso, coisa de muçulmano, deixa pra lá. Sabe o que vai acontecer agora na Europa? Os portugueses, sobretudo os portugueses de direita, os saudosos do salazarismo, têm amarra com a questão dos imigrantes muçulmanos. Está acabando Portugal, porque os caras se ajoelham 3 vezes ao dia para orar, porque não falam português, porque falam árabe, porque as vestes, porque as mulheres usam véu. Vão acabar com Portugal. Porra, mas será que um país que tem uma nação que tem 1000 anos acaba assim da noite por dia porque um punhado de imigrantes árabes e pobres ocuparam um bairro na capital? Acabou a nação? Porra, uma nação muito fraca, então, não é verdade? Se você tem medo de que um bando de árabes ou de negros vindos da África podem acabar com o seu país, com 1100 anos de história, a Universidade de Portugal tem 1000 anos, vai fazer 1000 anos a Universidade de Coimbra. É uma puta cultura entranhada. Os descobrimentos, as navegações, as grandes navegações comerciais, isso acaba assim porque um punhado de árabes ocuparam um bairro, estão morando num bairro de Lisboa. Mas o que vai acontecer é que a guerra no Oriente Médio vai trazer uma onda imigratória de muçulmanos para a Europa nunca antes vista. Porque a Europa, querendo ou não, é aliada, por razões de economia, com a República Árabe Unida, com Omã, com Catar, com Dubai, com os Emirados Árabes, com a Jordânia, com tudo isso que o Irã está bombardeando. E bem ou mal, esses refugiados, em grande parte, vão vir para a Europa. Podem não vir para Portugal, mas vão para a Alemanha, vão para a Áustria, vão para a Itália. Ou seja, a Europa vai ser mais uma vez inundada por muçulmanos e por árabes. E por norte-africanos. Isso muda culturalmente a Europa. Muda culturalmente. Como o Vietnã mudou culturalmente a nossa sociedade ocidental. Então essa guerra, além de chamar, além de expor a decadência do imperialismo norte-americano e a manipulação de Netanyahu sobre a personalidade de Donald Trump, essa guerra vai trazer consequências a médio prazo, uma bomba de médio prazo, de longo prazo, que vai ter reflexo daqui a 30 anos ainda, a 40 anos, com a quantidade de refugiados e com a nova cultura islâmica. Porque eu, por exemplo, conheço o islamismo até onde eu posso, respeito, é a fé de cada um,
Mas agora estou cada vez mais interessado em saber exatamente como é o pensamento religioso do Islã. Não que eu vou me tornar muçulmano, mas de conhecer, saber como é que eles pensam. Coisa que a gente nunca prestou muita atenção. Qualquer um de vocês dois aqui presentes. Eu estou sem óculos, estou vendo 4, mas são 2. Qualquer um de vocês dois aqui presentes. Alguma vez debruçaram para estudar o muslim, o islamismo, Alá, o pensamento, por que as mulheres usam véu? A gente sabe que o apóstolo a pronúncia do Khamenei que você falou agora. Khamenei. É Khamenei. Khamenei. É o Ayatollah Khamenei. Eu fico com a linguagem da CNN. Khamenei. É assim que fala o persa, o farsi, e muito próximo do árabe. Eu li o Corão 2 vezes, porque o Corão é muito rápido de ler. Li o Corão e estudei a história do Islã, só. Isso é muito pouco, isso é quase nada. O Corão tem umas coisas tão absurdas quanto o Apocalipse católico, pelos levíticos e coisas assim. Não pode transar com camelo, é pecado. Não pode comer o seu cunhado. Tem umas coisas assim muito doidas. Mas a base... Mas a parte da conversa da Maria com o anjo Gabriel é muito mais completa do que na Bíblia. Muito mais. Porque na Bíblia fica aquela coisa assim do tipo, como é que a Maria acreditou que era um anjo que estava dizendo para ela que ela ia ter o filho de Deus, né? E no Corão ela discute com o anjo. No Corão ela diz, tá, mas como assim eu vou ter um filho sem ter feito nada? E o anjo diz para ela, não, Deus está mandando. Tá, mas que Deus? Deus está mandando, cala tua boca e obedece. Entendeu? Tem essa discussão do anjo com ela. Tem passagens de Jesus também que não estão na Bíblia. Essa parte da Santíssima Trindade, os elementos constituintes dela no Corão tem um pouco mais de profundidade do que na própria Bíblia. Eles consideram Jesus existindo, mas como um profeta. Como Maomé, um grande profeta. Não é o Deus absoluto. Uhum. Tudo isso a gente não conhecia, a gente começa a conhecer. Quer dizer, a gente acaba assimilando muito mais o islamismo do que qualquer propaganda que um sheik pudesse fazer sobre o islamismo, sobre os muçulmanos. Estou procurando meu Corão aqui, cadê meu Corão? Todo mundo com o Corão, eu aqui com... A palavra certa é Al-Haram. Al-Haram. Eu acho legal você falar a pronúncia correta, bem-vindo, porque o pessoal fica exigindo que a gente fale as coisas em inglês, né? Então vamos falar o árabe certo, né, pô? Mostra aí, o Viar. Aqui, ó, e quando os anjos disseram, ó Maria, Deus te anuncia a chegada de seu verbo, chamado Messias, Jesus, filho de Maria, será ilustre neste mundo e no outro, e será um dos favoritos de Deus. E ela perguntou, Senhor meu, como poderei ter um filho quando nenhum mortal me tocou? Respondeu, Deus cria o que lhe apraz, quando determina algo, basta lhe dizer se para que seja. Deus ensinar-lhe as escrituras e a sabedoria e a Torá e o evangelho, e ele será um mensageiro aos filhos de Israel. E aí vem mais umas 2, 3 páginas aqui, só de conversa da Maria com o anjo. Essa aqui é uma parte muito bacana, inclusive, do Corão. Um amigo meu que é muçulmano foi na minha casa, lá em Porto Alegre, ele pegou meu Corão e disse, cara, tá tudo riscado de caneta. Foi sim que eu uso para estudar. Mas isso é pecado, cara, isso é um sacrilégio. Eu falei, não, mas eu sou só um estudioso, cara. Tá tudo riscado de caneta. Não sei se vai aparecer os riscos. Não vai aparecer. Viar, o seu pecador. Viar é um superdotado, né? Ele tem tempo de estudar o Alcorão, de procurar por lobisomem, por ET, de ser professor de história, diretor de colégio, jornalista, de trabalhar o dia inteiro no DCM e ainda dá conta de Dona Jéssica. Que Dona Jéssica tá feliz, inclusive. Ainda escreve livro, faz lançamento de livro, acorda às 5 horas da manhã para pegar o avião às 7. É um louco, um assassino do ego, barra pesada. Essa pessoa é um ET, ele é um ET, eu denuncio aqui publicamente quando vier. Eu fui o primeiro a falar, ele é um ET.